Sim. Sessão plenária desta quarta-feira de manhã vai começar agora. Bom dia a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declara aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Extraordinária, realizada em 26 de outubro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e deu continuidade a uma outra. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer quanto à ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, pautados nesta sessão, para continuidade de julgamento, as ações diretas de inconstitucionalidade. 4.679, em conjunto com a 4.744, 47, 4.756 e 4.923, todas de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, que votou julgando parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 12.485 de 2011. Acompanharam o relator, o ministro Roberto Barroso, Teori Zavascki e Rosa Weber, e o ministro Edson Fachin divergiu em parte, porque julgava improcedente também quanto ao artigo 25. Pediu vista o ministro Dias Toffoli, que está com a palavra. Senhora presidente, as ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas contra dispositivos da Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, a qual estabeleceu o novo marco regulatório da comunicação audiovisual de acesso condicionado, TV por assinatura, no Brasil. Na sessão de 25 de junho de 2015, o ministro Luiz Fux, relator, proferiu o voto no sentido da parcial procedência do pedido, de modo a se declararem a inconstitucionalidade apenas do artigo 25 da referida lei. Em síntese, o eminente relator asseverou que essa norma favorece as agências de publicidade nacionais em detrimento das agências estrangeiras, sem um fundamento razoável e constitucional para tanto, a evidenciar ofensa ao princípio constitucional da isonomia, artigo 5º da Constituição. Ressaltou a ausência de análise transparente, seja nos debates ocorridos no processo legislativo de edição da lei, seja na instrução deste processo acerca dos fundamentos da restrição contida no dispositivo. Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso. Retomado em 5 de agosto de 2015, o ministro Edson Fachin proferiu voto no sentido da total improcedência do pedido. Divergiu, portanto, no ponto do artigo 25 em relação ao relator, pois o ministro Edson Fachin o entendeu constitucional. Ressaltou Sua Excelência a necessidade de respeito à liberdade de conformação normativa do Poder Legislativo, a qual, em seu entender, deve ser intensificada, neste caso, pelo fato de estar em discussão a refundação de um marco regulatório. O eminente ministro Fachin também assinalou que o preceito promove a proteção da publicidade brasileira, estando amparado, portanto, no artigo 220, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Em seguida, votaram, como a Vossa Excelência já anunciou constante da papeleta, os ministros Roberto Barroso, saudoso ministro Teori Zavascki e a ministra Rosa Weber, acompanhando o relator, no sentido da parcial procedência para declarar a inconstitucionalidade tão somente do artigo 25.
foram uníssonos em afirmar que o preceito em questão estabelece uma reserva de mercado em favor das empresas de publicidade brasileiras, sem respaldo em nenhuma norma constitucional, violando o princípio da isonomia. Registrou-se haver distinção entre a referida discussão e aquela relativa às cotas de conteúdo nacional, na qual estaria claro o fator de discrímine, a saber, a promoção e a valorização da cultura e da produção de conteúdo audiovisual nacionais. Pedi vista dos autos para analisar o ponto relativo à controvérsia em relação ao artigo 25. Quanto às demais questões debatidas nesta ação direta, desde já registro que também acompanha integralmente o brilhante e minucioso voto do relator. Pois bem, o que diz o artigo 25? Os programadores não poderão ofertar canais que contenham publicidade de serviços e produtos em língua portuguesa, legendada em português ou de qualquer forma direcionada ao público brasileiro, com veiculação contratada no exterior, senão por meio de agência de publicidade nacional. Parágrafo 1º. A Ancine fiscalizará o disposto no caput e oficiará a Anatel e a Secretaria da Receita Federal do Brasil em caso do seu descumprimento. Parágrafo 2º. A Anatel oficiará as distribuidoras sobre os canais de programação em desacordo com o disposto no parágrafo 1º, cabendo a elas a cessação da distribuição desses canais após o recebimento da comunicação. Pois bem, digo então que cumpre esclarecer precisamente de que se trata o dispositivo supratranscrito. Para tanto, rememoro brevemente a forma como a Lei 12.485 de 2011 estruturou as atividades que compõem a comunicação audiovisual de acesso condicionado, popularmente conhecida como serviço de TV por assinatura. Conforme elucidado pelo representante da Agência Nacional de Cinema, Ancine, então diretor-presidente da agência, Manuel Rangel, na audiência pública realizada para tratar do objeto desta ação, a Lei 12.485 organizou a cadeia econômica do serviço de TV por assinatura em duas camadas de atividades: a camada de audiovisual e a camada de telecomunicações. Em cada uma dessas camadas, o diploma identificou atividades principais, conferindo a cada uma delas determinadas condicionantes regulatórias. Na camada do audiovisual, cuja competência regulatória foi atribuída à Agência Nacional de Cinema, estão as atividades de produção, programação e empacotamento. Na camada de telecomunicações, por seu turno de competência regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações, encontra-se a atividade de distribuição. Essas atividades se encadeiam, culminando com o momento em que o conteúdo audiovisual chega ao consumidor. Pois bem, a produção compreende, em síntese, as atividades econômicas de geração de conteúdo audiovisual, artigo 2º, inciso 17, inciso 17. A programação é a organização de conteúdos audiovisuais numa grade, na forma de um canal de programação, artigo 2º, inciso 20, etapa em que a obra audiovisual passa a compor a programação de TV por assinatura, e o empacotamento refere-se à atividade de organização, em última instância, de canais de programação para distribuição ao assinante, artigo 2º, inciso 11. Por fim, há a distribuição, atividade de entrega do conteúdo ao assinante, artigo 2º, inciso 10. Pois bem, a obrigação estabelecida no caput do artigo 25 da Lei 12.485 se dirige aos agentes que compõem o segundo elo dessa cadeia econômica, a programação. Segundo o dispositivo, os programadores só poderão ofertar canais que contenham publicidade de serviços ou produtos em língua portuguesa, com legendas em português, ou que de qualquer forma seja direcionado ao público brasileiro, com veiculação contratada no exterior por meio de agência de publicidade nacional. Dito de outro modo, ao organizarem conteúdos audiovisuais na forma de canais de programação, os programadores não poderão incluir na grade peças publicitárias com as características aqui referidas, se contratadas por intermédio de agência de publicidade estrangeira. O preceito
a meu ver, claramente confere tratamento favorecido às agências nacionais de publicidade, criando uma reserva de mercado para tais empresas no âmbito do serviço de comunicação audiovisual de acesso condicionado. Sabe-se que o princípio constitucional da igualdade, artigo 5º caput da Constituição, não exclui a possibilidade de tratamento jurídico diferenciado a determinadas categorias de sujeitos. E aqui eu trago a lição conhecidíssima de Celso Antônio Bandeira de Mello, que a lei, para exercer seu mistério de bem regular a vida em sociedade, estabelece necessariamente diferenciações entre pessoas e situações, não sendo tais diferenciações violadoras a priori do princípio da igualdade, devendo o legislador buscar elencar critérios legítimos de desigualação. Diz ele, o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da isonomia se divide em 3 questões. A primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação. B. A segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrimen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado. C. A terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destartes jurisdicizados. E continua ele, esclarecendo melhor, tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório, de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, diz ele, impende analisar se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é em concreto afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional, a dizer se guarda ou não harmonia com eles. Cito a fonte. Digo, então, que no caso do artigo 25 em questão, não vislumbro quais seriam os critérios de diferenciação justificadores do tratamento privilegiado conferido às agências de publicidade nacionais. De início, observa-se, como bem registrou o eminente relator em seu voto, que nem sequer houve debate público em torno das razões para a edição da norma, as quais não foram explicitadas nem no processo legislativo de sua edição, nem na audiência pública realizada neste tribunal para tratar do objeto desta ação direta. Considerando a ratio que transpassa a lei 12.485, de incentivo às produtoras nacionais de conteúdo audiovisual como forma de promoção da cultura nacional, artigo 221, inciso 2, da Constituição Federal e artigo 6º da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, internalizada no Brasil pelo Decreto 6.177 de 2007, a qual fundamenta a instituição, no caso do conteúdo audiovisual, fundamenta a instituição das chamadas cotas de conteúdo nacional e independente, artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 23, seria possível cogitar que o artigo 25 repousaria nas mesmas bases normativas. No entanto, a lógica que subjaz a instituição de cotas de conteúdo nacional e independente na TV por assinatura, ela não se reproduz, esta lógica e a sua razão, no contexto do mercado de conteúdo publicitário. As cotas de conteúdo nacional e independente estão lastreadas, sobretudo, na circunstância fática de que as produtoras nacionais independentes de conteúdo audiovisual para espaço qualificado, nome que se dá ao espaço destinado às obras audiovisuais seriadas ou não seriadas dos tipos ficção, documentário, animação, reality show, vídeo musical e de variedades, conforme definição do artigo 8º da Instrução Normativa 100/2012 da Ancine, atuam no mercado de TV por assinatura em situação de profunda desvantagem em relação às produções estrangeiras. Consoante elucidou o representante da Ancine na audiência pública, as produtoras nacionais concorrem no mercado de audiovisual com grandes produtoras estrangeiras, sobretudo norte-americanas, que já possuem amplo mercado consumidor no país de origem e também em outros países onde
onde possuem subsidiárias, nos quais os custos de produção, desta forma, com um amplo mercado interno e externo, acabam sendo, evidentemente, inteiramente absorvidos. Assim, tais obras são adquiridas no Brasil a preços baixíssimos, sendo muito mais competitivas que as obras nacionais, que possuem apenas um mercado consumidor brasileiro, para escoar sua produção e cobrir seus custos. Percebe-se, portanto, um nítido cenário de acentuada desvantagem competitiva. Nesse cenário econômico, o tratamento privilegiado dispensado à produção audiovisual brasileira de espaço qualificado tem como fundamento a necessidade de se criar uma demanda mínima potencial para esses produtos, com o fito de viabilizar o desenvolvimento de nossa produção audiovisual nacional, sobretudo aquela oriunda de produtoras independentes. Portanto, as chamadas cotas de programação nacional consistem na instituição de tratamento jurídico normativo desigual, com o fito de corrigir uma situação de desigualdade fática e econômica de mercado, que caracteriza exatamente o mercado de audiovisual brasileiro. Já no caso específico do artigo 25, no entanto, que trata do mercado de conteúdo publicitário, não se observa cenário de acentuada desvantagem entre agências nacionais e estrangeiras. Muito pelo contrário. Conforme observado por alguns ministros na última sessão, as agências brasileiras de publicidade estão entre as maiores do mundo. Nesse sentido, é sintomático o desempenho do Brasil no Festival de Publicidade de Cannes, premiação mais importante da publicidade mundial. As agências brasileiras estão entre as mais premiadas do festival, juntamente com empresas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha. Trata-se de agências que produzem material audiovisual publicitário para grandes empresas multinacionais. Registre-se que na edição de 2016, a publicidade brasileira conquistou 90 premiações, 10 ouros, 22 pratas, 58 bronzes. Com essa marca, o Brasil mantém-se, desde 2015, na terceira posição no ranking de países mais premiados do festival, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. E ressalta-se que, em 2013 e 2014, o Brasil ocupou o segundo lugar do ranking mundial. Outro sim, além de não se vislumbrar quais seriam os critérios de desigualação que fundamentariam a norma do artigo 25, observa-se que o conteúdo do preceito carece de razoabilidade em dois aspectos já ressaltados pelo relator em seu voto. Com efeito, nota-se que o artigo 25 confere às agências nacionais exclusividade no que tange a negociação de determinado produto no contexto do mercado de comunicação audiovisual de acesso condicionado. O dispositivo, nesse ponto, distancia-se da disciplina conferida pela lei às cotas de conteúdo nacional no âmbito da qual não foi criada qualquer exclusividade. Existem ainda os seriados comprados no mercado internacional. O que há é uma cota de tela. Outro fator que evidencia a ausência de razoabilidade na norma impugnada é que ela não fixa prazo para a reserva de mercado. Portanto, ainda que se cogitasse que a norma do artigo 25 tivesse sido criada, assim como as cotas de conteúdo nacional, com o fito de operar correção no mercado de TV por assinatura, dada a suposta simetria entre agências nacionais e estrangeiras de publicidade, no que tange a participação nesse mercado, hipótese afastada aqui, ante a ausência do dado fático que evidencie essa assimetria, mas era de se esperar que a norma tivesse pelo menos estabelecido prazo de duração para a medida, a exemplo do que consta do artigo 41 da mesma lei, que estabelece o prazo de 12 anos para a vigência da política relativa ao conteúdo nacional. Nesse quadro está, a meu ver, com a devida vênia da divergência, evidenciada a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 12.485 de 2011, seja por ofensa ao princípio da isonomia, seja também por violação à razoabilidade. Quanto aos demais preceitos questionados, reputo-os constitucionais, como já disse, nos termos do brilhante voto do relator. E o dispositivo do meu voto
no sentido de acompanhar o relator, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade 4679, para declarar a inconstitucionalidade somente do artigo 25 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, e improcedentes os pedidos das ações diretas 4.747, 4.756 e 4.923. É como voto, senhora presidente. Pois não, Vossa Excelência, portanto, acompanha integralmente o ministro relator, seja no que se refere à ação direta de inconstitucionalidade 4679, por ele julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 25, e improcedentes as outras 3 ações diretas. Ministro Marco Aurélio. Presidente, vejo que os publicitários nacionais, as agências, têm grande prestígio. E, como ressaltado pelo relator e também pelo ministro Dias Toffoli, a reserva de mercado contraria um princípio básico da ordem econômica, que é a livre concorrência, né? Por isso, eu acompanho o relator, julgando procedente o pedido formalizado na ADIM 4.679 e improcedentes os pedidos contidos nas ADIMs 4.747, 4.756. Elas estão também... Foram todas julgadas improcedentes. Em julgamento conjunto, e 4.923. Ministro, apenas para o registro, então, apenas quanto ao artigo 25. Então, 25, parcialmente procedente. Estritamente quanto ao artigo 25. Pois não. Também tenho voto no qual começo, e não posso deixar de fazer o registro, como fizeram os outros ministros, do muito bem cuidadoso e profundo voto do ministro relator, um voto de quase 200 páginas, no qual ele pormenorizou na sessão anterior para todos nós, todos os dispositivos, que foram muitos. Eu mesmo fiz um quadro até para tentar fazer a conjugação do que se propunha em cada qual das ações, um voto profundo no qual todos nós nos sentimos honrados de termos ouvido, e por isso também o estou acompanhando, vou fazer a juntada do voto, e tal como agora exposto pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Dias Toffoli, quanto ao artigo 25, o que me parece é que, quanto às outras restrições que foram impostas, até para a presença do estrangeiro, é necessário não apenas para as empresas, mas para o conteúdo cultural brasileiro, que ficaria em desvantagem, como acontece no mundo todo, em que a cultura de cada local é preservada exatamente para que não se tenha, quanto à produção, quanto ao que aqui é questionado, a produção dos conteúdos, a veiculação das ideias mesmas que se faça culturalmente, seja feita em consonância com a garantia da preservação da nossa cultura e com a garantia de presença de outros estados. Mas, quanto a esse artigo 25, disse bem agora o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli, na esteira do que já tinha sido assinalado pelo ministro relator, a discriminação aqui não tem um fator legítimo de diferenciação, porque constitui, então, uma impossibilidade de se ter, a não ser por via de uma empresa brasileira, a aquisição de conteúdos publicitários, sendo que as nossas empresas de publicidade estão entre as melhores do mundo e os seus conteúdos, portanto, não gozam de nenhuma diferenciação que fizesse possível que o fator de discrime pudesse ser considerado coerente com o que a Constituição estabelece. Por isso, também estou com as vênias do ministro Fachin, que apenas nesta ação e neste ponto discorda, portanto, julgando inteiramente improcedente a ação. Neste caso, portanto, também estou seguindo o relator e proclamo o resultado: ação direta de inconstitucionalidade 4756, julgada improcedente, julgada parcialmente improcedente, 4756, improcedente a ação por unanimidade. A 4679, na qual se contém o questionamento do artigo 25, o Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 25, vencido no ponto
o ministro Fachin, portanto, apenas parcialmente vencido. Nas ações diretas de inconstitucionalidade 49, 23 e 47, 47, foram julgadas improcedentes à unanimidade pelo tribunal. Esta é a proclamação do resultado. Senhores ministros, nós tínhamos na pauta esses 4 processos. Posso fazer um pedido? Eu pergunto se poderíamos, nós temos algumas listas, se Vossas Excelências poderiam ainda dispensar algum tempo, exatamente porque com isso nós teríamos, o que nós nunca temos é de cumprir a pauta integralmente. Ministro Marco Aurélio, a lista 2 de Vossa Excelência, de 25 de outubro de 2017, tem os embargos declaratórios no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no segundo agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 655-011 do Ceará. Vossa Excelência, com a palavra. A nomenclatura em si do processo revela sucessividade de recursos, né? Não há, presidente, obscuridade, contradição, omissão. Estou desprovendo os embargos. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos desprovidos. Ministro Marco Aurélio, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 3, de 25 de outubro de 2017, embargos declaratórios no agravo regimental na reclamação 14.412 do Rio Grande do Sul. A solução é a mesma, presidente. Não há no acórdão do plenário omissão, contradição ou obscuridade. Desprovejo o recurso. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado. Embargos desprovidos nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli. Lista número 1 de relatoria de Vossa Excelência do dia 2 de agosto de 2017. Um recurso extraordinário. Recurso extraordinário 881-422, procedente de São Paulo. Presidente, eu estou trazendo esse recurso extraordinário no sentido de dar a ele provimento para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da emenda número 43, de 6 de junho de 2012, à Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto. E aqui há uma questão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão para que a redução perpetrada pela emenda número 43, de 6 de junho de 2012, à Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, somente passe a valer a partir das eleições subsequentes ao julgamento deste recurso extraordinário. E aqui eu vou fazer a explicitação do voto, dado a situação fática e justificar o porquê da modulação. O que houve aqui? Esse recurso extraordinário, senhora presidente, ele foi interposto pelo presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto contra acórdão do órgão especial do TJ de São Paulo, mediante o qual julgou procedente representação de inconstitucionalidade ajuizada contra a emenda 43 à lei orgânica daquele município, que reduziu de 27 para 22. Então, vejam, a lei orgânica do município reduziu o número de vereadores de 27, a emenda à lei orgânica, melhor dizendo, a emenda reduziu o número de 27 a 22. O Tribunal de Justiça, através do órgão especial, julgou inconstitucional. Então, voltou a ser 27. Ao fim e ao cabo, o que eu estou dizendo aqui é que a decisão do Tribunal de Justiça não foi correta, estou anulando o acórdão e fazendo prevalecer a emenda. Ou seja, o número de vereadores deve ser em Ribeirão Preto aquilo que a própria Câmara de Vereadores decidiu, diminuindo para 22. Só que houve eleições, ministro Marco Aurélio, ministra presidente, e o povo votou na forma como havia sido estabelecido pela decisão do TJ. Ou seja, as pessoas foram às urnas e votaram para 27. Então, ao reformar o acórdão, eu não posso caçar aqui o voto popular.
e reduzir aqueles que foram eleitos ou escolher aqueles ou determinar que a Justiça Eleitoral faça uma reabordagem. Por isso que eu, ao reformar o acórdão, dando provimento ao recurso extraordinário, isso tudo está fundamentado no voto, não vou aqui fazer leitura, estou fazendo uma síntese, digo que realmente a emenda à lei orgânica do município é constitucional. Aliás, quisera que em muitos municípios brasileiros houvesse esse tipo de deliberação, porque, em geral, se coloca, ministro Alexandre de Moraes, o número sempre no máximo possível constitucional, e aqui o que houve foi uma redução, e depois a negativa pelo TJ dessa redução, mas que eu entendo que não está dentro dos parâmetros da nossa jurisprudência e da Constituição Federal, por isso, então, reformo, dou provimento ao extraordinário, mas mantenho o número em razão do voto popular da última eleição. Ou seja, esse efeito desta decisão nossa só será para a próxima eleição, para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Agora, o acordo que concluiu pela inconstitucionalidade da lei orgânica do município, de quando é? É anterior ou posterior à eleição municipal? É anterior. O acordo? Houve adequação. Deixa eu só checar aqui exatamente. Esse dado é realmente importante, porque senão teria sido feita com base... Se mostrou posterior à eleição, a posse deve ter ocorrido de acordo com a lei orgânica. E posterior. Eu tinha notado aqui essa dúvida, né, quanto à modulação. Né? Na ADIM julgada não deve ter havido liminar, né? Ou seja, para afastar a eficácia da redução do número de cadeiras na Câmara Municipal. É interessante o tema. Só localizar. Porque a emenda constitucional à Constituição Estadual é de 6 de junho de 2012. As eleições, portanto, pode ser que o julgamento pelo tribunal seja posterior, porque junho já era o período de convenções e de antecipação de registros. Deixa eu localizar aqui. Mas nós tivemos já eleições no ano passado também. Pois é, e ele está exatamente... É exatamente isso. Porque aí já havia o recurso extraordinário, não é, ministro? A modulação é em relação às últimas eleições de 2016. As últimas eleições, porque a do ano passado é que deve ter prevalecido, de acordo com o acordo. Digo aqui ao final do voto... O risco, presidente, se o acordo se mostrou posterior do Tribunal de Justiça, de praticamente dar-se posse a quem não tomou posse. Isso. Né? Mas o ministro Alexandre lembra bem que, como houve eleições no ano passado e o questionamento, a emenda de 2012, e ela pode ter entrado em vigor já para 2016, portanto, com ordem judicial é que eles fizeram. Daí o cuidado do ministro Dias Toffoli. Que a numeração do extraordinário é alta, né? 881.422, o que sugere que o acordo impugnado aqui eu localizei aqui, porque esse é um voto já preparado e a lista já está. Eu localizei aqui, na última folha do voto, sim, o resultado do ora acordo recorrido foi proferido no ano de 2014. Ou seja, as eleições de 2016 foram realizadas para 27. Sob a égide, portanto, da decisão judicial. Da decisão que estamos a reformar, por isso que eu modulo. Para não alterar a vontade popular, que legitimamente foi acreditando na decisão do Tribunal de Justiça. A minha proposição é dar provimento ao recurso extraordinário, declarar a emenda à lei orgânica do município de Ribeirão Preto constitucional. Válida, porém os seus efeitos só para a próxima eleição municipal. Permite, ministro? Até porque retroagir, além, não seria só cortar o número de vereadores. E eu concordo com o ministro Dias Toffoli, quando a Constituição fala o limite máximo, todos os municípios
estendem até o máximo. Mas não seria só cortar de 27 para 22, teria que ser feito todo um cálculo das sobras, inclusive, dos votos. Isso poderia repercutir, inclusive, nas votações da Câmara Municipal. Nós já temos aí quase um ano de mandato. Então, também acho que seria... Vossa Excelência, então, está acompanhando o ministro? Está acompanhando, inclusive, na modulação. Ministro Fachin. Acompanho também o eminente ministro relator. Ministro Barroso. E com o relator. Ministra Rosa. Ministro Fux. Ministro Marco Aurélio. Presidente, provejo o recurso, mas entendo que os vereadores que tomaram posse nas cadeiras reconhecidas mediante o acordo impugnado já foram beneficiados nesse período, considerado o mandato exercido, em conflito com o que é previsto na Constituição Federal e na própria lei orgânica do município. Por isso, eu não modulo, eu simplesmente declaro a constitucionalidade e a consequência prática será o afastamento imediato, sem caçar o voto popular, longe de mim caçar o voto popular. Fazer o recálculo sem modular. O afastamento imediato desses vereadores. Claro que os atos praticados, considerado a teoria do funcionário de fato gênero, né, são atos válidos, mas não preservam eles as cadeiras ocupadas até o término do mandato. Não modulam. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar em toto o ministro Dias Toffoli, porém aí nós não atingimos os 8 votos para modulação. E neste caso, portanto... Nós temos um precedente, presidente, relativamente recente, em que ajustamos que se por falta de quórum não se puder produzir a modulação, nós aguardamos a volta dos faltantes. Então eu teria que suspender a... Presidente, eu peço apenas a Vossa Excelência, já que eu não trabalho com quórum e compareci ao tribunal para exercer a judicatura de forma plena para votar contrário ao adiamento. Porque o adiamento, a meu ver, vamos dizer com todas as letras, implica manipulação do quórum. Pois não. Ouço o Eu, como relator, e já tive a oportunidade de, em várias situações anteriores, fazer essa proposição, inclusive entendo que tem base regimental para tal, porque, da mesma maneira que para a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma, e aqui nós estamos no âmbito da ação de inconstitucionalidade, embora travestida de um recurso extraordinário, mas, no fundo, é uma ação... É matéria constitucional, controle, né? E o que diz o regimento? Não alcançado o quórum por ausência ocasional... Mas, ministro, nós temos o quórum. Não alcançado o quórum de deliberação para a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A maioria, mas é a previsão regimental. É suficiente a modulação. Outra coisa, é resultado. A previsão regimental diz o seguinte. O que nós temos são 7 votos apenas modulando, quando a lei exige 8. Somos 8 no A previsão plenário. regimental diz, para a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que, havendo ausência... Mas aí é impasse, ministro, é outra coisa. Bom, de toda sorte... Eu vou concluir, senhora presidente. Por favor. O regimento é claro e específico, e eu mesmo, quando entrei aqui, julguei vários casos que estavam suspensos, porque não havia quórum, e empatou, 5-5. Penso que, da mesma forma, ocorreu com o ministro Luiz Fux, com a ministra Rosa, o ministro Fachin, lembro que trouxe alguns casos que tinham empate. O que ocorre? A ausência ocasional de ministro ausente ou de cadeira ausente, porque está vaga, o regimento diz, se aguarda o quórum, se suspende o julgamento para colher o voto do ministro ausente ou do futuro ministro a vir a tomar posse. Simples assim. No caso da modulação, obviamente que quando o regimento não foi feito, não havia previsão da modulação, mas a lógica é a mesma. Se em relação à modulação são necessários 8 votos, e todos nós sabemos que esse quórum altíssimo de 8 votos, ele foi instituído na lei das ações diretas
porque naquela época havia uma forte resistência à ideia de se introduzir modulação, inclusive na maioria da composição da própria Corte Constitucional. Temos até uma ação direta que foi da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence contra o artigo 27, e que foi proposta, e o ministro Pertence não trouxe a julgamento na época e depois foi passada a seus sucessores. Essa ação direta, aí, ela está aí presente, exatamente contra o artigo 27. Se me permite... E hoje eu penso, e desculpe, ministro Barroso, mas eu penso, e acho que Vossa Excelência vai nesse dia, nós temos que avançar até para uma maioria absoluta tal qual. É isso, era essa a ideia. A própria imposição legal do quórum de 2/3, eu acho que merece uma rediscussão, porque, em última análise, o que é o artigo 27? É uma ponderação entre a norma eventualmente violada e outro valor constitucional, a segurança jurídica ou o interesse social. Quando você exige o quórum de 2/3, você hierarquizou esses valores, porque para um prevalecer, ele precisa de um quórum maior. E a Constituição não estabelece. Pode que eu tenha dúvida. E a Constituição não estabelece. A Constituição estabelece o quórum. Não, de 2/3 só. De 2/3 só para a declaração. Para modulação, não. Não, para a declaração. Está na lei. Para repercussão geral. Para repercussão geral. Para modulação, não. É isso. Não, para modulação é a lei que estabelece 2/3, o artigo 27. Não está nem previsto. Portanto, eu acho que essa é uma discussão que virá. Mas, enfim, de toda sorte, o ministro relator está encaminhando no sentido da suspensão. Colhe os votos dos ministros, uma vez que há divergência do ministro. Desejo ter a palavra, por favor. Por último. Eu vou colher os votos, Vossa Excelência quer se antecipar, talvez até para Eu queria, ponderar. presidente, prestar um esclarecimento. Claro. Não confundo o julgamento de fundo da ADIM com a problemática da modulação. Evidentemente, quando se julga o processo objetivo, o pronunciamento, neste ou naquele sentido, no sentido da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, deve contar com 6 votos, que é a maioria absoluta. A problemática da modulação, e eu sou contrário à modulação, porque acaba tornando a Constituição a um documento flexível, é diverso. Aí apenas cumpre saber, temos quórum para deliberar? Temos. Mas se no resultado da votação não são alcançados os números suficientes à modulação, o que é que se tem? A negativa da modulação. É o que ocorre também no plenário virtual. Quando não se tem o que é exigido para se refutar a repercussão geral, admite-se a repercussão geral. É o inverso do que está se verificando aqui. Agora, o que eu não posso conceber é que, encontrado um resultado de 7-1 quanto à modulação e não alcançados os 8 votos para a modulação, se trabalhe com quórum. E aí, enquanto nós tivermos uma cadeira vaga, nós não concluiremos, se não alcançados os 8 votos, se houver uma divisão no plenário, nós não concluiremos o julgamento. Agora mesmo, eu não sei se o ministro Ricardo Lewandowski está em licença médica. Está, não? Está, né? Está. Talvez não retorne esse ano. Senhora presidente, Bom, quanto a essa como relator dessa palavra. Pois não, porque eu ia colocar exatamente a proposta de Vossa Excelência para... O ministro Marco Aurélio coloca um tema que seria uma espécie de questão de ordem a respeito de se encerrar ou não o julgamento no momento, em razão dos votos já terem sido colhidos. Ministro, eu só pedi a presidente para consignar o meu voto contra o adiamento. E eu prestei o esclarecimento para não ficar mal na fotografia. Mas eu gostaria de fundamentar o meu voto novamente, porque já localizei aqui que eu não tenho aquela memória de elefante do ministro Celso de Mello e a memória dos eminentes colegas, então tem que me socorrer do livro. E aqui eu vou ao título 6 do nosso regimento interno, que dispõe da declaração de inconstitucionalidade e da interpretação da lei, que é o do que se trata aqui. Seu capítulo 1 trata do quê? Da declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. É o objeto
da nossa discussão. O que diz o artigo 173? Até aí nós estamos de acordo, ministro. O que diz o artigo 173? Efetuado o julgamento, com o quórum do artigo 143, parágrafo único, proclamar-se-á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do preceito ou do ato impugnado, se num ou noutro sentido, se tiverem manifestado 6 ministros. Aí vem o parágrafo único, que é o fundamento do meu voto no sentido de divergir da proposição de encerrar este julgamento quanto à modulação na data de hoje. Parágrafo único do 173. Se não for alcançada a maioria necessária, a declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados, e temos um licenciado por motivo de saúde, ou ausentes, temos outros 2 ausentes ocasionalmente, justificadamente, ou ausentes ministros, licenciados ou ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o quórum. Eu penso que esse mesmo dispositivo, essa mesma lógica, essa mesma ratio se aplica para o quórum da modulação e é assim o meu fundamento no sentido de suspender com base no regimento. Pois não. Nós temos, portanto, a questão posta. Eu vou colher os votos. A necessidade, não, presidente. mas apenas para reassentar. Nós temos precedentes. Excelência que consiga como eu votei, apenas isso. Até porque nós temos, eu acho que é para reassentar e reafirmar, porque nós temos realmente, como o ministro Marco Aurélio, de forma como lhe é própria, muito legítima e sempre coerente, assenta que nós temos precedentes. Temos aqui, por exemplo, a ADIM, a ADC e a DPF, no qual se assentou exatamente e os precedentes não 2012. Suplantam o espírito irrequieto deste julgador. Pois não. Apenas para deixar que na ação direta de constitucionalidade 2667, nos embargos de declaração, tem-se que estava ausente também o ministro Ricardo Lewandowski, foi arguída a questão de ordem, foi julgado, o tribunal suspendeu a conclusão do julgamento da ação direta 3601, em que se pedia modulação de efeitos, para colher os votos dos ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa quanto à modulação de efeitos. Após colheita dos votos do ministro Joaquim Barbosa, o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, acolheu os embargos para modular e reassentou a possibilidade de suspensão do julgamento para se aguardar os votos dos ausentes, caso na assentada em que não se tenha conseguido votos necessários para modulação, embora não se tenha modulado os efeitos. Então, exatamente como disse o ministro Marco Aurélio, como há os precedentes, se estiverem de acordo, acolhemos no sentido de proclamar o resultado quanto ao julgamento, no sentido de prover o recurso extraordinário, na forma apresentada na lista 1 do ministro Dias Toffoli, suspensa apenas a questão referente à modulação, vencido no ponto o ministro Marco Aurélio. Quanto à modulação e quanto... Suspensa ou adiada a conclusão quanto à modulação? Porque eu cheguei a votar. Julgamento. Eu cheguei a votar não modulando. Exatamente. Então, é isso que está registrado. Ministro Dias Toffoli, lista número 1 de 27 de setembro de 2017, embargos de divergência, são 4 processos, embargos de divergência 797, 499, 919, 269, 919, 793 e no recurso extraordinário 930, 251, Vossa Excelência, com a palavra para todos os casos. Senhora Presidente, eu penso que esse é um tema que todos conhecem, dos julgamentos de turma. Ontem mesmo o ministro Fachin trouxe na segunda... E na turma eu fico vencido com o voto de Vossa Excelência. E eu estou aqui, havendo a divergência, que foi admitido os embargos de divergência, depois a mim foi distribuído, e eu entendo que não é caso de fazer o fracionamento dos honorários, num caso em que o advogado tenha atuado numa ação coletiva. Pode ser que os créditos individualizados de cada litisconsorte
facultativo possa ser executado pelo regime do RDV. Agora me... RPV. Requisições de pequenos valores, o RPV. Mas o honorário do advogado, tendo em vista o todo, se ultrapassar o valor permitido para as requisições de pequeno valor, ele não se torna pequeno. Crédito e débito únicos. Exato. Únicos. E eu cito o precedente de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, dizendo que isso não se confunde com a questão da autonomia em relação ao crédito, que Vossa Excelência assentou. E, então, aqui no caso, eu estou dando provimento aos embargos de divergência e na perspectiva de estabelecermos, então, no plenário, uma posição única a respeito. Vossa Excelência propõe que se dê provimento para determinar que a execução dos honorários se dê de forma una e indivisível, porque a ação é coletiva. Presidente, eu vou apenas deixar assentado e com o ministro Dias Toffoli, coincidentemente ontem, dialogamos em julgamento na segunda turma sobre esse tema, e lá restei vencido, esse que eu entendo que não viola a ordem dos precatórios, a emissão de requisições de pequenos valores para pagamento de honorários, ainda que na execução coletiva haja um único advogado, é que se a execução do titular do crédito pode ser fracionada, não vejo porquê, sobre a qual se calcula os honorários, também a percepção dos honorários não possa ser fracionada. É que o objetivo é único. É fugir ao precatório, prejudicando-se a fazenda. Eu tenho a impressão que, com devido à vênia das opiniões diversas, que não há solidariedade entre os litisconsortes no pagamento dos honorários. Quer dizer, cada um vai pagar a sua parcela. E isso é o que ocorre na prática. Honorários devidos pela fazenda, não pelos credores, ministro. Não, eles vão receber, porque eles são credores. Não, honorários devidos por devedor único, não que são é advogados, a fazenda não são honorários advocatícios da procedência da ação. Autonomamente, como foi decidido em um precedente que cito, meu voto... Não, só quero saber, a ação coletiva, os interesses transindividuais foram vencedores. E aí, na hora de pagar os honorários, cada litisconsorte paga o seu e o advogado quer receber? Não. Paga quem vai pagar é a fazenda. A discussão é outra. A fazenda que é a devedora. A fazenda é a devedora. De honorários únicos. No ponto específico, eu vou me permitir fazer a leitura de um trecho do voto do ministro Teori Zavascki, que penso que sintetiza bem aquilo, nas palavras do Teori, aquilo que eu penso. Disse Teori, o argumento de que o litisconsórcio facultativo simples representa, na verdade, várias causas cumuladas, não pode ser utilizado para justificar a legalidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária no título executivo foi global. Veja bem, no título executivo foi global. Ou seja, buscou remunerar o trabalho conjunto prestado pelo causídico a todos os litisconsortes. Havia um advogado e uma parte, que é a fazenda. A fazenda perdeu e deve a este advogado. Aí ele desenvolve exatamente esse... Mas o litisconsórcio que se forma é um litisconsórcio facultativo. E cada litisconsórcio tem direito subjetivo autônomo a promover a execução. Portanto, nós estamos impondo aqui ao advogado uma execução una, sendo que os titulares dos créditos têm o direito subjetivo autônomo de fazer a execução do crédito que lhe diz respeito. É uma assimetria. Do crédito alusivo aos honorários. Aí, não são. Por isso aí que está o problema. E o ministro decidimos isso, não tem um precedente disso, não? Temos. Tem nas turmas. Eu me lembro de já ter decidido. Nas turmas, sim. Nas turmas, sim, ministro. Sem aceitar o fracionamento, né? Julgamento, ministro Barroso, da primeira turma, recurso extraordinário 931-683,
julgamento publicado em 8 de abril de 2016, onde se assentou: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcionais à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação com litisconsortes facultativos contra a Fazenda Pública. Precedentes: a presença de apenas um causídico nas respectivas execuções individuais de sentença proferida em ações plurimas é irrelevante diante da possibilidade de individualização dos honorários advocatícios proporcionalmente à fração de cada litisconsorte facultativo. Foi nesse caso que Vossa Excelência ficou vencido. Vossa Excelência me permite? Foi, ministro Marco Aurélio. Objetivo. Qual é o objetivo? Fugir ao sistema de precatório. E o título executivo e o advogado receber na boca do cofre, como se a parcela devida pela Fazenda não fosse uma parcela única. Desmembra para quê? Para fugir ao precatório, fraudando o que está no artigo 100 da Constituição Federal, a verdade é essa, e bater-se lá no guichê e receber requisição de pequeno valor, receber os quantitativos parceladamente. Claro que o advogado não vai abrir mão de qualquer parcela, ele quer receber a totalidade. Agora, como se trata de credor e devedor únicos, não há como parcelar o débito, sob pena de ter-se um desequilíbrio e a frustração do que está no artigo 100 da Constituição. Colhe os votos. Prejudicando-se a Fazenda. Colhe os votos, ministro. Eu vou pedir vista, presidente. Só para compartilhar uma reflexão, ainda vai. Eu acho que querer escapar do precatório é legítimo. Receber por precatório é pior do que receber na boca do caixa. A questão é saber se há um fundamento que justifique a não submissão ao regime de precatório. Pela razão, né, ministro, que se a condenação da Fazenda foi numa ação coletiva, o pagamento da verba honorária foi fixada de forma global, o fracionamento, neste caso, deste valor total seria, como disse o ministro Fachin, considerando que para frente vai se dar a execução que pode ser individualizada. E por isso é que, na medida dessa fração, seria. Mas há uma ação, um advogado e a fixação pelo julgador de uma verba honorária, que seria um título pago por um único devedor, a Fazenda. Presidente, quem é o credor? A Fazenda. É cada qual dos litisconsortes? Não, a Fazenda. É o advogado, é credor único. Muito bem. Agora, só uma observação. Isso vai gerar um estímulo para que as ações sejam multitudinárias, quer dizer, ninguém vai propor ação coletiva, vai propor 3 mil ações, que só vai estimular o abarrotamento do judiciário. Não, muito bem-vinda à vista do ministro. De minha autodefesa em detrimento da Constituição Federal. Eu vou aguardar a vista do ministro Alexandre, apenas estou compartilhando ideias. Quer dizer, se o mesmo advogado, em vez de propor uma ação, tivesse proposto 10, ele teria o direito de receber fracionadamente. Se assim nós estaríamos estimulando uma judicialização plurima, quando é possível resolver por um único processo. Por esta lógica, ainda sem antecipar o meu voto, eu me filiaria ao precedente que existe na primeira turma. Mas vou aguardar o voto do ministro. Então, proclamo o resultado. Após o voto do ministro Dias Toffoli nos 4 processos. Adianto o voto, presidente. Adianto o voto ante o que eu rotulo como fraude. E fraude é a Constituição, acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Então, após o voto do ministro Dias Toffoli, que dava provimento aos embargos de divergência, no que foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes, aguardo os demais. Ministro Luiz Fux. Lista 1 da relatoria de Vossa Excelência de 11 de outubro de 2017, com um processo, arguição de descumprimento de preceito fundamental 306. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, aqui não há descumprimento de nenhum preceito fundamental. Estão discutindo cumulação de férias escolares com aviso prévio, de sorte que eu estou não conhecendo a ação
de descumprimento do preceito. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. É a lista número 1 de 11 de outubro. 4 de outubro? 11 de outubro. Não, então não é essa. Eu vou ficar nessa só, tá? A que eu tenho aqui é 4 de outubro. Qual é o número do processo? Lista em arguição de descumprimento de preceito fundamental 304. É que aqui está como lista número 1 de 4 de outubro. Arguição de preceito do Espírito Santo. 4, aqui na lista... A lista é número 1 de 11 de outubro. Mês e é de 11. É 4 de outubro. É 4 de outubro? É, 4 de outubro. E a DPF 304? Isso, exatamente. Relator, presidente. Pois não. Então, sem divergência, ação não conhecida nos termos do voto do relator. Ministra Rosa Weber. Da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a lista número 1, de 16 de agosto de 2017, contendo um processo embargos de divergência nos embargos declaratórios, no segundo agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 683-625. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, eu proponho o não conhecimento dos embargos de divergência, porque o plenário dessa Corte, em processo com repercussão geral, fixou a inexistência de repercussão geral quanto ao tema de fundo, é o objeto do tema do 804. Trata-se de natureza jurídica de aumento remuneratório previsto por uma lei do Estado do Maranhão. E essa decisão plenária está em absoluta consonância com a decisão embargada. Por isso, eu estou propondo que se aplique o artigo 332 do Regimento Interno e, consequentemente, não conhecendo dos embargos de divergência. Aqui, presidente, eu tenho uma dificuldade, porque nós estamos a julgar não um recurso extraordinário, mas estamos a julgar, penso, embargos de divergência, né? E aí eu não posso considerar, no julgamento dos embargos de divergência, que, quanto ao tema de fundo, o tribunal assentou que não há repercussão geral. O que cumpre perquirir é se tem ou não conflito de julgados, ou seja, divergência intestina no âmbito do próprio Supremo. Por isso eu afasto o não conhecimento do recurso. Pois não. Sem outra divergência, proclamo o resultado. Embargos não conhecidos nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1 de 20 de setembro de 2017, os embargos de divergência nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento 830-114. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, situação idêntica, embargos de divergência, a que proponho não conhecimento, na medida em que a jurisprudência das duas turmas desta Casa se firmou no sentido da decisão embargada. Aplico o artigo 332 do Regimento Interno. Não conheço dos embargos de divergência. Presidente, há uma dualidade constitucional que precisa ser considerada. Reconheço que o artigo 33 do ato das disposições transitórias, ele cogitou apenas dos juros remanescentes. Mas, em se tratando de situação jurídica enquadrável no 78, nós temos a previsão de liquidação do débito pelo valor real. E aí está explicitado que deve ocorrer em moeda corrente, né, acrescido de juros legais. Há uma previsão expressa quanto à incidência dos juros. E aqui quem recorre é o credor, que pretende justamente essa incidência. Presente o 78 e não o 33 do ADCT. Por isso eu peço vênia à ministra relatora, Sua Excelência aqui está não conhecendo, né? Eu conheço dos embargos porque o tribunal sempre fez essa distinção a que me referi. Pois não.
Não havendo outra divergência, proclamo o resultado. Embargos não conhecidos nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio. Agradeço a ministra Rosa Weber, ministro Roberto Barroso. A lista 1 da relatoria de Vossa Excelência, de 1º de agosto de 2017, ação direta de inconstitucionalidade 4008. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, aqui é uma questão que envolve leis municipais que fixam valor de estacionamento em shopping centers. Eu aqui estou acompanhando a posição do plenário, que entende que é inconstitucional, apenas ressalvando a minha opinião, acompanhado por alguns, de que a inconstitucionalidade não é formal, a meu ver, porque acho que o município tem efetivamente competência para disciplinar consumo, mas vislumbro uma inconstitucionalidade material por considerar que há violação à livre iniciativa. De todo modo, seja por inconstitucionalidade formal, seja por inconstitucionalidade material, a hipótese é de se julgar procedente o pedido. Portanto, estou consignando a posição do plenário, consignando a minha e julgando improcedente o pedido. Julgando procedente. Procedente o pedido. E declarando inconstitucional. Considerados os 2 vícios da lei municipal. Indago dos senhores Só para registrar, senhor presidente, no julgamento da DI 4862, eu também perfilei o entendimento que eu estou vencido, mas não há dúvida que o que prevaleceu, o que está estampado na proposição do ministro Luiz Roberto Barroso é o entendimento majoritário, ao qual, por razões de colegialidade, evidentemente eu vou acompanhar. E eu mesmo ressalvo, eu digo, estou seguindo o plenário e ressalvando a minha opinião. Presidente, eu peço vênia, mas eu vou divergir, porque não entendo que não seja competência municipal essa fixação. Então, eu julgo improcedente. Não. A Vossa Excelência está acompanhando, é porque há uma lei municipal interferindo com o valor de estacionamento. Eu digo, o plenário já assentou que o município não tem competência, de modo que eu estou me curvando à posição do plenário, embora a minha, pessoal, seja a de que a hipótese é de inconstitucionalidade material. Mas a posição que Vossa Excelência acaba de externar é a que prevaleceu no plenário. Portanto, o pedido é procedente. O plenário entendeu que o município não pode disciplinar preço de estacionamento. Sim, mas eu entendo que pode. Eu quero ressalvar. Sim. Então, Vossa Excelência está divergindo. Eu entendo que é competência municipal, que não entra na questão aqui de direito civil, dentro de outras manifestações que já fiz aqui. Se nós entendermos o direito civil como 10, 20 anos atrás, onde não havia subdivisões do direito, tudo será competência da União. Então, eu ressalvo meu posicionamento, peço vênia, julgo improcedente. Esta também é a minha posição e do ministro Fachin. Só que nós ficamos vencidos em plenário, de modo que nós estamos, em nome da colegialidade, seguindo a posição do plenário. Mas eu assento a divergência do ministro. Proclamo o resultado, portanto, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, vencido o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Edson Fachin, das 3 listas que tenho em mãos para pregão, a lista 1 e a lista 2 de Vossa Excelência, a lista 1 de 24 de 8 de 2017 e a lista 2 de 24 de 8 de 2017, a pedido de destaque dos advogados. Então, eu vou apregoar separadamente a lista número 1, de 24 de agosto de 2017, embargo de declaração no recurso extraordinário 593.849. Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, senhora presidente. Trata-se, como apregoado por Vossa Excelência, de embargo de declaração nesse recurso extraordinário 593.849, em que é embargante Paraty Petróleo S.A., embargado Estado de Minas Gerais, com diversos amiticuri aqui presentes. Eu estou assentando no sentido
de rejeitar os embargos declaratórios por entender que não existe omissão da decisão quanto ao pedido, dado que o acordo comporta comando suficiente para a satisfação executiva da pretensão da parte embargante. Há compreensão iterativa desse Supremo Tribunal Federal, segundo a qual questões relativas ao critério de compensação tributária encontram-se no âmbito infraconstitucional e cito diversos precedentes mencionados no voto. E indico ainda que a análise da matéria submetida à sistemática da repercussão geral possui caráter geral e amplo, de modo a não ser missão da Corte Constitucional resolver detalhes subsidiários ou sucessivos da lide, notadamente aqueles de estatura infraconstitucional. Portanto, com base nesta ordem de ideias e neste tema que trata de substituição tributária progressiva, escrituração fiscal, compensação de débitos, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator. A lista número 2, de 24 de 8 de 2017, ainda da relatoria de Vossa Excelência, ministro. Segundo os embargos de declaração no recurso extraordinário 593.849, portanto, as mesmas partes. As mesmas partes, e aqui se trata do recurso, portanto, de embargos que restou deduzido pelo Estado de Minas Gerais na condição de embargante. Também estou rejeitando os embargos, senhor presidente, e explicito as diversas circunstâncias que levam a não reconhecer a presença de elementos que levariam eventual aclaramento do acórdão ou eventual modificação. Estou rejeitando os embargos. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Segundo os embargos de declaração rejeitados, nos termos do voto do relator. A lista número 3, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Fachin, de 30 de agosto de 2017. Embargo de declaração no agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 4788. Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Nesses embargos de declaração em agravo regimental, na ação direta de inconstitucionalidade 4788, oriundo do Estado do Pará, eu estou entendendo, na hipótese, em se tratando da Lei Estadual 7.621 de 2012, que, satisfeitos os requisitos para a modulação dos efeitos da decisão que declara inconstitucionalidade de ato normativo, tem o Supremo Tribunal Federal o dever de, independentemente do pedido das partes, aplicar o artigo 27 da Lei 9868, e cito precedentes. No caso, a norma inconstitucional dispunha, sem que se observassem os requisitos formais estabelecidos pela Constituição Federal, que reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dizia a respeito à disciplina acerca da promoção e remoção de magistrados. Todavia, aqui, como há uma questão... Quer indicar adiamento? Eu estou indicando adiamento exatamente pelo tema do quórum que nós já enfrentamos antes, portanto... Pois não, então fica cancelado o pregão neste caso. Indico adiamento nesses embargos de declaração, senhor presidente. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1, de 20 de setembro de 2017, ministro Fachin, ação direta de inconstitucionalidade 5133 do Paraná. Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui há um pedido de declaração de inconstitucionalidade de um tributo instituído pela Lei Estadual 17.838 de 2013. A rigor, trata-se de uma taxa que foi instituída pelo exercício do poder de polícia do Estado. Portanto, para resumir, não há inconstitucionalidade alguma no tributo instituído de competência do Estado no âmbito de suas atribuições. Eu estou propondo o julgamento pela improcedência. Pois não. Presidente, peço vênia ao relator para divergir. E lidamos aqui com o público interno, ou seja, o interesse de magistrados. E a lei estadual acabou como que pegando uma carona no que percebido pelos titulares dos cartórios, notários e registradores, né? E criou uma taxa, pasmem os senhores,
o objetivo dessa taxa, né, a incidir sobre o que recolhido por aqueles que têm acesso ao serviço para o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. A segurança dos magistrados é proporcionada pelo Estado. E o Estado conta para isso não com o que é aferido pelos titulares dos cartórios, mas com os impostos, já que se trata de uma atividade que eu tenho como essencial. Por isso, eu peço vênia ao relator para divergir e julgar procedente o pedido formalizado na ADIM, assentando o conflito dessa lei com o que previsto até mesmo no artigo 236. Não bastasse o artigo que versa e disciplina a taxa, no artigo 236 da Constituição Federal, no que revela que a atividade é desenvolvida pelos titulares dos cartórios de forma privada. É como voto. A regra, senhor presidente, apenas para explicitar, ela advém e foi precisa a intervenção do ministro Marco Aurélio na sua premissa, ela advém do artigo 3º, inciso 1º, nesse diploma 17838 do Estado do Paraná, que cria o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, FUNSEG, com o objetivo de financiar a implantação e manutenção do sistema de segurança dos magistrados, e constituem receitas do fundo. E aí explicitam diversas receitas, dentre elas 0,2% sobre a receita bruta dos cartórios do foro extrajudicial. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, sustenta que esta cobrança sobre a receita dos cartórios é inconstitucional, haja vista que cria uma nova taxa em desacordo com os ditames constitucionalmente consagrados. Sustenta a ANOREG que os serviços prestados são pagos diretamente ao agente delegatário, na qualidade de pessoa física, e que, portanto, estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda. E para a ANOREG, então, a exigência dessa lei estadual não poderia incidir sobre a renda bruta dos notários e registradores, eis que seria um imposto travestido de taxa e, consequentemente, geraria bitributação. Eu reproduzo os outros argumentos que vieram no sentido de postular a declaração de inconstitucionalidade, bem como o trâmite que esta demanda aqui teve no Supremo Tribunal Federal, tendo sido inicialmente distribuída ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, e que depois recebi ao ingresso neste tribunal, e registro que a Assembleia Legislativa do Estado apresentou informações traduzindo em síntese que o procedimento legislativo percorrido pela lei se deu sob o fiel cumprimento das normas regimentais e legais, sujeitando-se a todas as formalidades exigidas desde a sua propositura, discussão, votação e a aprovação, além da constitucionalidade confirmada pela própria Comissão de Constituição e Justiça. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado apresentou informações aduzindo que a criação do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados atende às determinações da Resolução 104 de abril de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da necessidade de maior segurança dos magistrados, sobretudo nos casos de ameaças e atentados aos juízes que exercem suas atribuições nas varas criminais, sem embargo da morte de alguns magistrados. Afirmou outro sim que, ao contrário dos argumentos apresentados pela ANOREG, o artigo em questão não instituiu tributação sobre receita, mas taxa derivada do exercício do poder de polícia sobre atividades notariais e de registro, tendo por base de cálculo os emolumentos cobrados pelos titulares das serventias e destinados a fundo próprio, vinculados a atividades do Poder Judiciário.
Por fim, quanto à alegação de que a taxa prevista na lei estadual tem base de cálculo de imposto, a presidência do Tribunal de Justiça suscitou o argumento de que a referida exação não incide sobre rendimentos titular da serventia, mas a arrecadação do cartório, sendo diferentes os conceitos, e relembrou o teor da súmula vinculante 29, segundo o verbete, segundo o qual é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos de base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. A Advocacia Geral da União pugnou também pela improcedência do pedido mediante argumentos que aqui também reproduzi, e o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, também se manifestou pela improcedência da ação, e no parecer da Procuradoria-Geral da República, destacou-se que, nos termos do artigo 236 da Constituição da República, o Poder Judiciário exerce controle e fiscalização sobre atos praticados por notários e oficiais de registro, e que tais serviços notariais de registro, apesar de exercidos em caráter privado, constituem atividades próprias do poder público, possuem natureza jurídica de função pública e sujeitos à fiscalização e controle pelo Judiciário. E foi por essas razões, não vou prosseguir aqui no voto, senhora presidente, que, citando alguns precedentes sobre a compreensão de taxa nesse tribunal, como a ADI 1145, a ADI 2129, bem como a ADI 3643, concluí que não há inconstitucionalidade, por isso, como propus o julgamento improcedente. Presidente, duas palavras apenas. Primeiro, de taxa não se trata. Não se trata tendo em conta a destinação. O tal Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. E não um serviço que seja colocado à disposição dos cartórios, não o poder de polícia que pressupõe, no tocante à arrecadação do resultado da taxa, recolhimento a cofre único, que é o cofre do Estado. Aqui, o que se pretendeu e se conseguiu foi ter um aporte considerado que recolhido aos cartórios numa atividade que o artigo 236 da Constituição Federal quer como privada. A pegar essa espécie de taxa, poderemos criar taxa para fazer frente a qualquer despesa e à margem do que previsto no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Preceito que é muito claro ao revelar que é possível a criação de taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Uma coisa é ter-se uma taxa, né, para fazer frente à despesa decorrente do exercício de polícia, do poder de polícia, e aí o recolhimento é ao Estado. Mas aqui não, o recolhimento é um fundo. Eu não sei sequer a natureza jurídica desse fundo, que é o tal fundo, e eu imaginava que não houvesse, o tal Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, FUNSEP. Em síntese, o Estado praticamente, quanto à segurança que deve proporcionar aos magistrados, e aí ele não pode cobrar taxa para isso, porque os impostos é que devem fazer frente às despesas,
o Estado pegou uma carona, talvez por ganharem muito bem os titulares dos cartórios, os notários e registradores. O passo para mim, presidente, foi demasiadamente largo e não me impressiona a nomenclatura tributária, porque de taxa, como previsto na Constituição, não se trata. Presidente, eu gostaria de suscitar uma reflexão mais aprofundada sobre o tema. As ponderações que o eminente ministro Marco Aurélio está a trazer são, como soe acontecer, ponderações relevantes e sem embargo de, no primeiro momento, manter o ponto de vista. Eu estaria indicando adiamento, vou reexaminar o tema. O tema é de fato de todo relevante e creio que para isso existe exatamente o colegiado, para esse diálogo, e eu vou revisitar a matéria à luz, não de todas, mas de muitas das premissas que venham ao encontro também da minha percepção do ponto de vista racional e sistemático do ordenamento jurídico. Portanto, agradecendo as ponderações de Sua Excelência, eu estou retirando de pauta para essa... Não, então eu cancelo. Vossa Excelência indica adiamento. Eu estou retirando de pauta. Eu cheguei a votar na matéria de fundo. Pois é, então, neste caso, ministro, eu vou registrar o voto de Vossa Excelência, porque foi dele divergiu, mas, na sequência, indicando o adiamento proposto por Vossa Excelência. Apenas tenho que fazer o registro, porque, como diz o ministro Marco Aurélio, ele votou de fundo. Então, proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator, que julgava improcedente, e do voto divergente do ministro Marco Aurélio, indicou adiamento o ministro relator. Aguardo os demais. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes, listas da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1 é de 10 de agosto de 2017, e com um processo que é a ação direta de inconstitucionalidade 5293. Presidente, aqui é a questão de divisão de competências, já decidida várias vezes pelo plenário. O Estado de Santa Catarina editou uma lei, a Lei 16.285 de 2013, para hierarquizar e normatizar a assistência a vítimas incapacitadas por queimaduras graves. O fez no exercício da sua competência, com base na proteção integral prevista pelo artigo 198.2 da Constituição, a própria competência comum da saúde pública do artigo 21, e com base na lei federal, artigo 7º, inciso 2º da Lei 8.080/90 e de várias portarias do Ministério da Saúde que determinam que os próprios estados, as secretarias de saúde dos estados devem implementar uma rede estadual de assistência a queimados, para que haja essa forma solidária do SUS de atendimento integral. Não criou nada de novo em relação a essa primeira parte, em relação à proteção integral daqueles que sofreram graves queimaduras graves, não usurpou como alegado a iniciativa privativa do chefe do Executivo, porque não criou nenhum órgão, não criou nenhuma despesa, hierarquizou, como determina a lei federal e a própria Convenção de Nova York das pessoas com deficiência, hierarquizou o tratamento de maneira exatamente determinada pelo próprio Ministério. Se nós formos ler, se houver necessidade, depois eu leio os artigos da lei, nós vamos verificar que fez exatamente dentro da sua competência estadual o que a Lei 8.080/90 de forma geral determinou. Só há aqui, a meu ver, uma inconstitucionalidade, aí sim acabou extrapolando, porque no artigo 8º da lei, a lei estadual acaba tratando de gratuidade de transporte público municipal.
Então, ao tratar da pessoa vítima de queimadura, coloca que no artigo 8º, a pessoa vítima de queimadura com sequela grave, incapacitante para o trabalho ou atividade habitual, tem acesso gratuito ao transporte público municipal e intermunicipal, bem como o direito de usar a vaga de estacionamento especial para pessoas portadoras de deficiência. Na parte exatamente do transporte público municipal, a lei acabou extrapolando, porque isso é competência municipal, estabelecer as suas gratuidades. Então, salvo isso, entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade, julgo a ação direta parcialmente procedente quanto ao artigo 8º da Lei 16.285/2013, integral, porque também quanto ao transporte público intermunicipal, aí haveria o vício de iniciativa do Executivo, seria iniciativa do governador do Estado. O ministro relator julga parcialmente procedente a ação. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Ação direta julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Ministro Alexandre de Moraes, lista número 1, de 17 de agosto de 2017. Ação direta de inconstitucionalidade 1703. Vossa Excelência, com a palavra. Eu estou com a lista 2 aqui, só um segundinho, presidente. Cancelo essa e posso chamar a lista número 2, de 17 de agosto de 2017, ação direta de inconstitucionalidade 2941, que é a lista número 2. Estado de Alagoas. 2941 de Alagoas. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui, presidente, ação direta de inconstitucionalidade, pedido cautelar, dispositivo na verdade, a emenda constitucional 28/2003 do Estado de Alagoas, que altera aqui a questão do piso de vencimento inferior ou nunca inferior, estabelece uma série de questões em relação aos vencimentos, vantagens individuais, pensões. Houve alteração posterior das normas paradigmas da Constituição de 88, ou seja, após essa impugnação, houve alteração, consequentemente perda parcial do objeto, porque houve o restabelecimento de eficácia pelo constituinte estadual das normas anteriores, por isso acabou havendo a impossibilidade da manutenção. Na outra parte, o legislador estadual, ação direta. Na outra parte, no artigo 3º da emenda constitucional, onde não houve alteração de paradigma, prevê que os subsídios, remunerações, proventos, pensões ou qualquer outra espécie remuneratória que estejam sendo percebidos no Estado de Alagoas em desacordo com as regras estatuídas nessa emenda constitucional, aplicar-se-á os disposto no caput do artigo 17 do ADCT. Nesse caso, por ausência para cada caso, uma análise específica, se havia coisa julgada, se havia direito adquirido, essa norma geral, eu estou julgando inconstitucional. Por isso, em parte, principalmente porque com essa norma se cortou vários proventos de aposentadoria, várias pensões, sem análise caso a caso, se haveria ou não o excesso do teto fixado constitucionalmente. Então, nessa parte, eu conheço da ação e julgo procedente. Nos outros artigos, por perda do paradigma, eu não conheço da ação. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Achei a lista Alexandre de Moraes, volto, portanto, a fazer o pregão da lista número 1, de 17 de agosto de 2017, no qual se tem a ação direta de inconstitucionalidade 1703 de Santa Catarina. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui são impugnados
dois incisos do artigo 10 da Lei 10.542, também do Estado de Santa Catarina, normas que exigem prévia e específica autorização legislativa, também várias vezes já julgada aqui pelo plenário, para operações de recolhimento antecipado do ICMS com a concessão de desconto e para a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista e instituições pertencentes ao sistema financeiro público do Estado. Há violação, entendo, a separação dos poderes, inconstitucionalidade do primeiro dispositivo, reconheço, e uma interpretação que vou expor a seguir, conforme ao segundo dispositivo. Ao Legislativo, digo, na ementa, cabe regrar genericamente a concessão de desconto, CTN, artigo 160, parágrafo único, e o Executivo pode concedê-los caso a caso, não como a lei estabelecia, cada caso deveria ser analisado pelo Legislativo. Ao Executivo pode concedê-los caso a caso, obedecendo os termos da legislação respectiva. Exigir autorização prévia e específica em cada caso de operação de antecipação do pagamento é desbordar dos limites de atuação do Poder Legislativo, invadindo-se a área própria da administração. No julgamento da DI 234, Rio de Janeiro, ao apreciar dispositivos da Constituição Fluminense, que vedavam a alienação de ações de sociedades de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu, e aí ao segundo dispositivo, interpretação conforme a Constituição, no sentido de serem admitidas essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa por lei em sentido formal, tão somente quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. Naquela sentada, se decidiu também que o chefe do Poder Executivo Estadual não poderia ser privado da competência para dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual. A autorização legislativa exigida há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista e demais estatais. Então, no primeiro dispositivo, eu julgo inconstitucional, porque a exigência caso a caso não é permitida, e no segundo aplico o precedente da ADI 234, aqui do Supremo Tribunal Federal, depois seguida pela ADI 1348, também do Estado do Rio de Janeiro, que permite somente uma interpretação conforme no sentido de autorizar que as autorizações e alienações sejam permitidas ao Legislativo por lei em sentido formal somente quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. Então, Vossa Excelência, julgo parcialmente procedente. Indago dos senhores ministros. Presidente, nós estamos julgando o processo objetivo por lista. E na lista distribuída, nós não temos o teor do ato normativo atacado. Eu não tenho condições de me pronunciar quanto à primeira parte, que diz respeito aos descontos considerados débitos fiscais, no que o relator procede ao cotejo da previsão, não com a Constituição Federal, mas com o Código Tributário Nacional. Por isso, peço vista. Pois não. Somente para esclarecer o ministro Marco Aurélio, o artigo impugnado diz que, a partir da publicação dessa lei, dependerão de prévia e específica autorização legislativa as operações de recolhimento antecipado do ICMS com a concessão de desconto ao contribuinte ou responsável. Esclarecido pelo relator, acompanho Sua Excelência. Pois não. Então, indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado. A ação direta de inconstitucionalidade é julgada parcialmente procedente. Ministro Alexandre de Moraes, a lista número 1 de Vossa Excelência de 14 de setembro de 2017, refere-se à ação direta de inconstitucionalidade do Amazonas 3659. Qual é? Qual é o número? Essa lista, qual é o número?
É 14 de setembro. Certo? 14 de setembro, E sim. qual é o número, presidente? É a ação direta de inconstitucionalidade 3659. Sim, e a lista? A lista número 1 de 14 de setembro. Aqui, presidente, Está fora de... é um caso que também vira e mexe ocorre aqui no Supremo Tribunal Federal, a coexistência de processos de fiscalização abstrata no Supremo Tribunal Federal e em corte estadual, naquelas normas que acabam sendo ou de repetição obrigatória ou acaba a Constituição Estadual repetindo obrigatoriamente. Trânsito em julgado da decisão do Tribunal Estadual, afirmando a inconstitucionalidade por ofensa à norma da Constituição do Estado. Norma essa é reproduzida da Constituição Federal. Eficácia limitada da decisão, que, entendo, não compromete o exercício do controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Lei Estadual 2.778 de 2002, do Estado do Amazonas, limitação de cargo, de acesso a cargo estadual, restrição de competitividade incompatível com a Constituição. Coexistindo, e sigo, o problema é uma das vedações federativas e houve, ao mesmo tempo, uma ação direta de inconstitucionalidade perante o TJ do Estado do Amazonas e uma ação direta de inconstitucionalidade aqui perante o Supremo Tribunal Federal, porque a norma, a Lei 2.778, ela estabelecia limitações de acesso a cargo estadual, ou seja, privilegiava as pessoas do Estado do Amazonas. No Estado, houve o julgamento de inconstitucionalidade. Houve o trânsito em julgado da decisão do Tribunal Estadual, afirmando a inconstitucionalidade por ofensa à norma da Constituição do Estado. Aqui, mas entendo, e essa é uma questão de eficácia, porque a eficácia fica limitada à decisão do Estado, que coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o Supremo Tribunal Federal se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com o dispositivo constitucional tipicamente estadual, sob pena aqui de existência de fraude, porque lá se julgou improcedente. De outra maneira, se permitiu essa diferenciação e esse privilégio ao ingresso na graduação em curso de administração pública mantida pelo Estado do Amazonas, um privilégio a quem é do Estado do Amazonas, e ao julgar improcedente, se nós aqui, ao mesmo tempo, entendêssemos prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade, nós não poderíamos analisar a impugnação feita com base na vedação federativa. Então, havendo essa declaração de constitucionalidade pelo Tribunal Estadual, mesmo transitada em julgado, como há a ação direta de inconstitucionalidade aqui dos artigos 3º, parágrafo 1º, 5º, parágrafo 1º, 4º e 5º da Lei 2.778, por ofensa ao princípio constitucional da igualdade de acesso a cargos públicos, artigo 37.2, e além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pelo artigo 19, inciso 3º, eu entendo que não só não está prejudicada a ação, como também julgo procedente. Eu vou ler aqui o dispositivo da lei. A lei diz que o provimento dos cargos da classe inicial de carreira só para
assentar a impugnação a expressão "e graduação em curso de administração pública mantida por instituição pública de ensino superior credenciada no Estado do Amazonas". Diz a lei: o provimento dos cargos da classe inicial de carreira dar-se-á por aprovação em concurso público de provas e títulos e graduação em curso de administração pública mantida por instituição pública de ensino público credenciada no Estado do Amazonas. Ou seja, a carreira só haveria a possibilidade da aprovação em concurso público se a graduação fosse feita em curso de administração pública credenciada no Estado do Amazonas. Todos os demais cursos de administração pública do país, as pessoas não poderiam nem prestar o concurso público no Estado do Amazonas. O TJ de lá entendeu pela improcedência da ação, entendeu que isso é constitucional, por isso que entendo que não ficou prejudicada a ação direta aqui no Supremo Tribunal Federal, e declara inconstitucional porque fere, obviamente, não só o princípio igualitário de acesso a cargos públicos, mas também a vedação federativa do artigo 19, inciso 3º. Seria como cada Estado estabelecer que determinados cargos estaduais só teriam acesso a esses cargos quem fizesse faculdade no próprio Estado ou credenciada no próprio Estado. Julgo, consequentemente, procedente a ação direta. Presidente, por favor. Eu só gostaria de dizer que eu vou pedir vista antecipada. Presidente, houve o acionamento dos controles concentrados de constitucionalidade no Tribunal de Justiça e no Supremo. O Tribunal de Justiça, ou pela data do ajuizamento da ADIM, ou não, chegou a uma decisão fulminando o ato normativo atacado nesta ADIM. E essa decisão transitou em julgado. Indago, se concluíssemos aqui pela improcedência e declarássemos constitucional esse ato normativo que já não figura mais no cenário jurídico, qual seria a consequência? A consequência de uma rescisória contra o título judicial que assentou o conflito da norma estadual com a Carta do Estado? Aqui só não se trata de recurso, ministro Marco Aurélio. Foram ações propostas ao mesmo tempo. Disso eu sei. E, tendo completado 39 anos de judicatura, eu sei distinguir o que é ação de recurso. Não, sei, que talvez eu não tivesse sido claro, por isso que eu quis ser mais claro. É que eu levo, ministro, a listinha e faço o dever de casa, levo para casa, né? E eu observei aqui que não temos objeto nesta ADIM. Também acho. O controle concentrado de constitucionalidade pressupõe ato normativo autônomo em plena vigência. Ora, se o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da lei estadual e essa decisão transitou em julgado, o que é que nós vamos fazer? Se o objeto desta ADIM com a qual nos defrontamos é a própria lei que já não existe, vamos julgar no vazio? E concluindo pela constitucionalidade, vamos restaurar a lei já fulminada? Eu peço vênia, presidente, para declarar prejudicada a ADIM e digo mais uma vez que não estou confundindo a ação direta de inconstitucionalidade com recurso. Pois não. Presidente, esse caso não há precedente aqui. É uma situação em que corria uma representação de inconstitucionalidade perante a Justiça Estadual e uma ação direta perante o Supremo. Pela jurisprudência do Supremo, como regra, deveria ter sido suspensa a tramitação da ação estadual. Aparentemente não foi e produziu-se uma decisão que transitou em julgado. Como a situação é inusitada, eu gostaria de dar uma estudada. Por essa razão, eu vou pedir vista. Pois não. Indago dos senhores ministros, se aguardam. Aguardo. E, portanto,
Proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que julgava procedente a ação, e do voto divergente do ministro Marco Aurélio, antecipou o pedido de vista o ministro Roberto Barroso. Eu não fui ainda ao tema de julgado, só no preliminar. julgou prejudicado. Eu entendo prejudicado. Julgou prejudicado. E pediu vista antecipada o ministro Roberto Barroso, aguardo os demais. Ministro Alexandre de Moraes, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 4, de 17 de agosto de 2017. Tem-se na lista a ação direta de inconstitucionalidade 4409 de São Paulo. Presidente, aqui é uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no dispositivo da Lei 10.705 de 2000 e do Decreto 46.655 de 2002 do Estado de São Paulo, que institui e regulamenta o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direito. Regularização processual, representação processual e inadequação, eu entendo, da ação direta de inconstitucionalidade para apreciação de dispositivo de decreto regulamentar. Constitucionalidade de normas e procedimento da lei estadual que não contrariam dispositivos do Código de Processo Civil. Os legitimados listados no artigo 103 têm capacidade postulatória, a exigência de procuração com poderes específicos e indicação do ato impugnado é vício sanável. Aqui eu coloco somente porque se ingressou com a ação sem a procuração, a OAB, o advogado que ingressou, mas depois sanou essa possibilidade. As disposições sobre a forma de cobrança do imposto pela Procuradoria-Geral e sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros interesses da Fazenda Pública são regras de procedimento que não violam o Código de Processo Civil. A lei estadual, ela prevê que e é isso que foi impugnado, se não houver ou se for prescindível a avaliação, o valor será declarado pelo inventariante, desde que haja expressa anuência da Fazenda, observadas as disposições do artigo 9º ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros, seguido em ambos os casos da homologação judicial. E o artigo 28, que também é impugnado, compete à Procuradoria-Geral do Estado intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos processados nesse Estado no interesse da arrecadação do imposto de que trata essa lei. Aí vem a regulamentação. Se o fisco não concordar com os valores declarados no mesmo prazo do artigo anterior, serão adotados os seguintes procedimentos. E prevê novamente a participação da Procuradoria do Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela se insurge principalmente contra a participação da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que seria competência legislativa da União a questão processual, o direito processual, seja porque o inventário é tratado nos artigos 113 e seguintes, e o arrolamento 1003 e seguintes, e o arrolamento, os artigos 1033 do Código de Processo Civil. Agora, entendo, e aí é a diferenciação, que aqui é uma questão procedimental, a participação, a possibilidade do Estado não alterando o procedimento de arrolamento, não alterando o procedimento de inventário, mas prevendo a participação da Procuradoria-Geral do Estado de intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos, quando houver interesse na arrecadação do imposto. Se trata de uma norma procedimental que em nada atrapalha o processo e visa, mais do que isso, visa coibir eventuais fraudes e visa a fiscalização do que seria de arrecadação do poder público. Há aqui outros acórdãos que cito, em especial em relação à impugnação do decreto,
porque em relação ao decreto, essa Corte entende não ser possível a impugnação de decreto, não é um decreto autônomo, aqui é um decreto que interpreta a lei. Cito a ADI 2155, relatoria do ministro Cirnei Sanches, a ADI agravo regimental 264, de relatoria do ministro Celso de Mello, para não conhecer em relação ao decreto, mas em relação à possibilidade da participação da Procuradoria-Geral do Estado nessas ações, entendo que é uma norma procedimental, possibilitada pelo artigo 24, que prevê a legislação concorrente, não interfere no processo, na norma processual, então julgo improcedente. Presidente, mais um processo objetivo sendo julgado mediante lista, sem que se tenha na bancada o ato normativo atacado. E aqui há um questionamento. Eu ia fazer apenas a ressalva no que o relator exige para a proposituridade de instrumento de mandato contendo poderes especiais, muito embora não haja norma alguma nesse sentido. Ia fazer só a ressalva, mas surge a discussão se teria, no caso o Estado, legislado matéria processual da competência exclusiva da União. Por isso peço vista do processo. E eu sei que a jurisdição hoje está muito flexibilizada pelo julgamento mediante lista e, pior ainda, mediante o denominado plenário virtual. Mas não posso me pronunciar no colegiado físico sem o conhecimento da matéria. Pois não. Então, quanto à lista 5, ação direta de inconstitucionalidade 40A4. Talvez a gente conheça. Já vi. Deixa eu ver onde eu deixei. 4, a ação direta de inconstitucionalidade 4409, após o voto do ministro relator, que julgava improcedente a ação, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Aguardo os Conheço, presidente, que facilitaria muito aos vogais se o relator transcrevesse na lista o preceito atacado. No caso de lista, talvez até porque já há, inclusive, a sinalização do posicionamento, poder distribuir o voto, que o voto... O ministro Marco Aurélio aceitaria. Como é? Como a lista já está divulgada com o posicionamento internamente entre nós da posição do relator, na verdade, o voto já está aberto. Agora, ministro Marco Aurélio, só... Eu não entendi a observação, presidente. Fazer a distribuição do voto dos processos que estão colocados. Vossa Excelência acha que eu, então, não preciso pedir vista? Não estou dizendo isso, estou dizendo para futuro. Futuro. Ah, não, está dizendo que... Ministro Marco Aurélio, só também para esclarecer, que eu fiz a leitura rápida para tentar acelerar, exatamente é o artigo 28, que coloca: compete à Procuradoria-Geral do Estado intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos processados nesse Estado no interesse da arrecadação do imposto de que trata essa lei. E, nesse sentido, entendo eu que é norma procedimental. Só para esclarecer, mas concordo, acho que é interessante a observação do ministro Marco Aurélio, com as listas, nós já colocarmos também a cópia dos atos impugnados. Pois não. Eu, portanto, agradeço aos senhores ministros por essa sessão extraordinária, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, senhora secretária, servidores. Me desculpe eu pedir esse favor, é que há um caso que retém um conjunto de pedidos na ação penal 470, em que o ministro Alexandre de Moraes traz o pedido de vista. Vossa Excelência não se importasse de chamar só mais um caso, que é... Eu não me importaria. A única coisa que este é um agravo que eu tinha... O ministro mesmo pediu que suspendesse as listas, o próprio relator, das ações diretas, e eu talvez... Se Vossa Excelência concordasse e achasse de bom alvitre, eu chamaria à tarde por causa, inclusive, do quórum, porque essa é uma matéria importante naquele agravo, não é do indulto? Eu acho que o ministro Alexandre está acompanhando a posição... Foi o ministro Teori que havia pedido vista, eu estou
Se quiser, é a lista 11 de 23 É a lista 11, está até na minha mão. Eu tinha deixado para tarde exatamente por causa do quórum. Essa é a razão. Eu entendo, mas Vossa Excelência... Ok, como Vossa Excelência preferir. É só pela razão... É uma questão de pagamento de multa. Eu tenho diversos casos retidos lá. Há vários casos em vários gabinetes, mas eu não chamei propositadamente. Então, ok, obrigado. Peço a compreensão de Vossa Excelência e a decisão foi Nessa justificada. Lista nós temos só o cabeçalho. Pois é, exatamente. E essa razão pela qual na condução dos trabalhos, achei que os ministros deveriam. Mas agradeço, como disse, aos senhores ministros, à senhora procuradora, senhores advogados, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente almoço. Aqui não foi divulgado. Pois então, tá. Uhum.